O sol de agosto rasgava o sertão baiano como faca em carne podre, cravando agulhas de fogo na terra rachada que não via chuva há 7 meses. Nem o vento ousava soprar na hora em que Deus castigava a terra com seu olhar de brasa, e os mandacaros retorcidos pareciam mãos de defunto saindo do chão para implorar clemência ao céu surdo. Na fazenda Queimada Grande, propriedade que se estendia por léguas e léguas de caatinga seca, o coronel Antônio Severo mandava como senhor absoluto, dono não apenas de terras, mas de vidas que valiam menos que cisco debaixo de suas botas engraxadas com graxa francesa. Era homem de barba branca engomada com brilhantina, importada de Recife, anel de ouro no dedo mindinho, punho de prata na bengala que nunca usava para andar, mas para bater, e chicote sempre pendurado na cintura. Não por necessidade, mas por gosto, por prazer de ver o couro estalar no ar antes de rasgar carne. Tinha 60 e tantos anos. Barriga de quem come carne todo dia, enquanto o povo come farelo, olhos pequenos de porco bem alimentado e mãos gordas que nunca pegaram em enxada, nunca sentiram o peso do trabalho honesto. Comandava 3 municípios com a mesma naturalidade de quem comanda cachorro. Um assobio e todo mundo corria. Um grito e todo mundo tremia. Castigava gente do mesmo jeito que castigava gado e ainda ria quando fazia, com aquele riso de homem que nunca teve medo de nada, porque nunca precisou ter, porque nasceu com dinheiro, com terra, com poder que vinha de gerações, de gente que tomou tudo à força e depois chamou de herança. Severo tinha capangas, tinha juiz no bolso, tinha delegado comprado, tinha padre que fechava os olhos para suas crueldades em troca de doações para a igreja. Era intocável, ou pelo menos achava que era. Mas tinha uma crueldade que o distinguia até dos outros coronéis, e olha que o sertão conhecia gente ruim como conhece seca, a humilhação ritualística, calculada, quase religiosa das crianças negras que trabalhavam em sua cozinha. Não era violência espontânea, não era raiva momentânea, era maldade planejada, executada com a precisão de quem transforma sofrimento alheio em espetáculo, em entretenimento, em demonstração de poder absoluto sobre vidas que considerava menos que humanas. Todo santo dia, na hora do almoço, quando o sol estava mais alto e o chão queimava que nem ferro de marcar boi, quando o calor era tão forte que até os urubus procuravam sombra, Severo mandava colocar a comida delas: feijão com farelo, ossos com pouca carne, restos que nem porco de cerca aceitava, sobras azedas que já começavam a criar bicho, em gamelas de madeira velha, lascada, suja, espalhadas no chão de terra batida do pátio, bem no meio do terreiro, onde todo mundo via, onde não tinha como esconder, onde a humilhação era pública, testemunhada, compartilhada, e as crianças, 5 ao todo, entre 6 e 12 anos, tinham que se ajoelhar de 4, abaixar a cabeça como animal e comer sem usar as mãos, com o rosto enfiado na gamela, respirando o cheiro da comida podre misturado com o cheiro da própria vergonha. Ele assistia da varanda, fumando charuto cubano que custava mais do que o salário mensal de qualquer trabalhador da fazenda, bebendo cachaça da boa trazida de Portugal, sentado numa cadeira de balanço forrada de couro macio, chamando os amigos fazendeiros para verem o espetáculo. Fazia questão de convidar gente, de ter plateia, de transformar aquilo em evento social. Ria alto, batia palma, fazia comentários que arrancavam gargalhadas dos outros homens brancos e ricos que dividiam com ele o gosto pela crueldade gratuita, pela desumanização sistemática de gente que consideravam inferior por causa da cor da pele, por causa da pobreza, por causa do destino que lhes fora imposto desde o dia em que nasceram filhos de ex-escravos numa terra que nunca deixou de ser escravocrata, que apenas trocou as correntes de ferro por correntes invisíveis, mas não menos pesadas. Olha só como comem direitinho, nem cachorro late assim, não, parecem porco na engorda.
Os outros homens riam. Alguns jogavam moedas no chão, apostando qual criança terminaria primeiro. Outros jogavam pedaços de comida para ver os pequenos disputarem como bichos famintos. Um fazendeiro chamado Joaquim, conhecido por ser ainda mais cruel que severo, uma vez sugeriu que colocassem as crianças para comer amarradas umas às outras, só para ver a confusão. Severo adorou a ideia, implementou no dia seguinte, e quando as crianças se enrolaram tentando comer, caindo umas sobre as outras, chorando e se sujando de comida e terra, a gargalhada dos homens ecoou pela fazenda que nem trovão de tempestade seca, aquela que anuncia chuva, mas não traz alívio. Entre essas crianças estava Benedita, menina de 8 anos, filha de ex-escravos que tinham ficado presos na terra depois da abolição que não libertou ninguém, que apenas mudou o nome da corrente sem tirar o peso, que transformou escravos em trabalhadores sem direito, em gente sem terra, em gente sem futuro. Os pais de Benedita, João e Sebastiana trabalhavam na fazenda desde que nasceram, o pai como vaqueiro, a mãe como cozinheira. Não recebiam salário, apenas comida e permissão para viver num casebre de pau a pique nos fundos da propriedade. Quando o coronel decidiu que Benedita, aos 6 anos, estava na idade de começar a trabalhar, não houve discussão. A menina foi levada para a cozinha e 2 meses depois, incluída no ritual das gamelas. Benedita era miúda, tinha os olhos fundos de fome antiga, aquela fome que não vem de um dia sem comer, mas de gerações inteiras que nunca comeram direito, que nunca tiveram o suficiente, que sempre sobreviveram nas beiradas da miséria. A pele escura era marcada pelo sol impiedoso, cheia de manchas e cicatrizes pequenas. Marca de queimadura de panela quente, marca de chicotada por ter deixado cair um prato, marca de tapa por ter derramado café quente na mesa do coronel quando tinha 6 anos, tapa tão forte que a jogou no chão e deixou a marca dos dedos gordos gravada na pele por dias. Ainda assim, a menina carregava uma dignidade que doía de ver. Como flor nascendo em pedra rachada, como esperança brotando em terra estéril. Rezava antes de abaixar a cabeça para a gamela, fazia o sinal da cruz com a mão pequena e suja e murmurava uma Ave-Maria baixinho, tão baixinho que só Deus e ela escutavam. E sempre, sempre dividia o pouco que tinha com os menores. Quando sobrava um pedaço de carne grudado no osso, quando tinha um bocado menos azedo na gamela, era ela que empurrava para o irmãozinho de 6 anos, Miguel, que chorava baixinho enquanto enfiava o rosto na comida, as lágrimas se misturando com o feijão com farelo. A notícia dessa desumanidade chegou aos ouvidos de Maria Bonita num povoado próximo, a 2 léguas de distância, trazida por uma lavadeira chamada Sebastiana, a mãe de Benedita. A mulher tinha caminhado desde a madrugada descalça, com os pés sangrando de pisar em pedra e espinho para encontrar a cangaceira que diziam estar acampada nas redondezas. Chegou ao meio-dia, quando o sol estava no pino, e quase desmaiou de exaustão e desespero quando finalmente foi levada até Maria. A cangaceira estava descansando na sombra de um juazeiro com parte do bando, enquanto Lampião resolvia questões em outra comarca, cobrando dívida de um fazendeiro que devia proteção e tinha pensado que podia enganar o rei do cangaço. Maria limpava o Colt calibre 38, que nunca saía da cintura, verificando cada peça com a atenção meticulosa de quem sabe que a vida depende de uma arma bem cuidada. Usava calça de couro curtido, blusa branca bordada à mão por ela mesma nas noites de acampamento, chapéu de couro ornamentado com medalhas de santos e moedas de prata, e cartucheira cruzada no peito, cheia de balas que sabia usar com precisão mortal. O rosto, marcado pelo sol e pela luta, tinha aquela beleza dura das mulheres do sertão que não se curvam, que não se quebram, que enfrentam a vida de cabeça erguida, mesmo quando a vida insiste em empurrá-las para o chão. Tinha 30 e poucos anos, mas os olhos carregavam a sabedoria de quem viveu muito mais,
de quem viu o pior e o melhor da natureza humana e não se deixou endurecer completamente. Não perdeu a capacidade de sentir indignação diante da injustiça. Quando ouviu o relato de Sebastiana, sentiu o sangue subir quente, ferver nas veias como cachaça em alambique, queimar por dentro com aquela raiva controlada que é mais perigosa que qualquer explosão. Não apenas pela crueldade. Crueldade ela conhecia. O sertão era feito de crueldade. Era construído sobre ossos de gente que morreu de fome, de sede, de violência, de abandono, mas pelo racismo descarado, ritual, quase sagrado, que perpetuava o tempo da escravidão, mesmo depois que a lei mentiu que ela tinha acabado. Mesmo depois que a princesa assinou o papel que dizia que negro era livre. Mas esqueceu de dar terra, de dar trabalho, de dar chance, de dar futuro. Maria conhecia bem o peso da humilhação. Mulher que ousara entrar num mundo de homens, que quebrara todas as regras que o sertão impunha às filhas de Eva, que aprendera a ler, escondida à luz de lamparina, porque o pai achava que mulher letrada era mulher perdida. A empunhar rifle com a mesma destreza de qualquer cabra do bando, que tinha nome e voz, onde só se esperava silêncio e obediência, que tinha virado lenda viva enquanto ainda respirava. Dona Maria, disse Sebastiana, a voz embargada, as mãos trêmulas segurando-as da cangaceira com força de quem segura a salvação, de quem segura a última esperança. Faz 3 anos que isso acontece, todo dia. A menina Benedita tá ficando doente, cuspindo sangue de noite. O Miguel tá com o corpo cheio de ferida, de tanto se arrastar no chão. E ninguém faz nada, ninguém tem coragem. O coronel é protegido, tem gente grande atrás dele. Mas eu ouvi dizer que a senhora não tem medo de gente grande. Maria Bonita acenou com a cabeça devagar, como quem mastiga pensamento amargo, como quem calcula riscos e benefícios, como quem já decidiu, mas precisa de tempo para organizar a decisão em plano. Guardou o revólver no coldre com um movimento preciso, levantou-se com a agilidade de quem está sempre pronta para partir, para lutar, para sobreviver, e caminhou até onde estavam Inacinha, Sila e Cristina. 3 cangaceiras do bando que tinham nome e fama por serem tão duras quanto qualquer homem, se não mais, que empunhavam rifle e punhal com a mesma naturalidade de quem empunha colher de pau, que já tinham matado, já tinham sobrevivido, já tinham provado que mulher no cangaço não era fraqueza. Era força multiplicada pela necessidade de provar o dobro, de ser o dobro, de valer o dobro. Vamos fazer uma visita, disse Maria, a voz baixa e cortante como lâmina bem afiada. Tem um coronel que precisa aprender o que é respeito. Inacinha, mulher de 30 anos com cicatriz de faca no rosto esquerdo, lembrança de um marido que tentou matá-la e acabou morto por ela. Olhos que não piscavam na hora do tiro, mãos calejadas que sabiam arrancar vida e também salvar, sorriu. Era o sorriso de quem sabe que vem sangue, que vem justiça, que vem acerto de contas. Quando partimos, amanhã de madrugada, e chamem Zé Baiano e Moita Brava. Vamos precisar de 2 cabras de confiança, homens que saibam quando atirar e quando segurar o tiro. Naquela mesma tarde, Maria reuniu o grupo na sombra de uma casa abandonada nos arredores do povoado. Estendeu no chão um mapa desenhado a carvão sobre pedaço de pano velho, marcando o caminho, as entradas, as saídas, os pontos de vigia, os horários dos capangas. Não esperou ordem de Lampião, não precisava. No bando, Maria tinha voz própria, e todos sabiam. Quando ela decidia fazer justiça, era melhor não estar do lado errado da história. A justiça, naquele caso, não podia esperar telegrama, não podia esperar homem decidir se valia a pena ou não, não podia esperar votação em assembleia de cangaceiros.
Criança comendo no chão que nem cachorro, no sertão de 1927, enquanto a lei fingia que escravidão tinha acabado, enquanto a república fingia que negro era cidadão, enquanto o Brasil inteiro fingia que tinha se tornado civilizado. Isso era conta que se cobrava rápido, antes que mais uma criança cuspisse sangue na gamela. Antes que mais um pedaço de dignidade fosse arrancado de gente que já tinha perdido quase tudo. Enquanto o sol descia atrás da serra, pintando o céu de vermelho como presságio, como aviso, como promessa de tempestade, Maria Bonita afiava o punhal de prata e ônix que Lampião lhe dera de presente anos atrás, quando ela decidiu que ia ser mais do que companheira de cangaceiro, que ia ser cangaceira ela mesma. A lâmina brilhava na luz fraca do fim de tarde, refletindo o rosto da mulher que o sertão aprendeu a respeitar não por medo, mas por reconhecer nela algo que poucos tinham: coragem de fazer o certo, mesmo quando o certo custava caro, mesmo quando o certo podia custar a vida. Sebastiana ficou no acampamento, descansando, comendo a primeira refeição decente em semanas, rezando baixinho enquanto as cangaceiras se preparavam. Sabia que tinha feito a coisa certa. Sabia que, de alguma forma, tinha mudado o destino da filha. Não sabia ainda que tinha mudado o destino do coronel também. Benedita, naquele mesmo momento, rezava na senzala onde dormia com as outras crianças, num cômodo estreito de chão batido, onde 5 corpos pequenos se apertavam em esteiras velhas. Rezava para Deus, para Nossa Senhora, para os santos todos, pedindo que alguém, algum dia, fizesse aquilo parar. Pedia que a mãe voltasse logo, não sabia que a mãe tinha ido buscar salvação. Pedia que o coronel morresse e se arrependia do pecado de desejar a morte. Mas pedia de novo, porque o sofrimento era maior que o medo do inferno. Pedia que o chão se abrisse e engolisse todos aqueles homens que riam, ou que o céu caísse e esmagasse todo mundo junto, ela incluída, porque morrer era melhor do que viver daquele jeito. Não sabia que suas preces já tinham sido ouvidas. Não por santo, não por padre, não por Deus distante que morava no céu e não parecia prestar atenção no que acontecia embaixo, mas por uma mulher de rifle e punhal que cavalgaria na madrugada trazendo consigo não a salvação, mas algo que no sertão valia mais: justiça. Justiça suja, justiça violenta, justiça que não passava pelo tribunal, que não tinha juiz de toga, que não esperava sentença escrita em papel selado. Justiça de cangaço. Justiça de gente que aprendeu que quando a lei falha, quando o Estado abandona, quando a sociedade vira as costas, só resta fazer justiça com as próprias mãos, mesmo que essas mãos fiquem sujas de sangue, mesmo que essa justiça seja imperfeita, seja brutal, seja tão cruel quanto a crueldade que veio combater. A madrugada chegou fria, com aquele frio seco do sertão que corta a pele e faz o corpo tremer mesmo debaixo de cobertor. Aquele frio que vem antes do sol nascer e transformar tudo em fornalha de novo. Maria Bonita acordou antes do canto do galo, como sempre fazia. Treinamento de anos de vida no cangaço, onde dormir profundamente podia significar acordar morto, onde o sono leve era questão de sobrevivência. Encontrou as outras já preparadas, verificando armas, ajustando roupas, comendo farinha com rapadura para ter energia para o que viria pela frente. E Nassinha verificava a munição do rifle, contando bala por bala, testando o gatilho, limpando o cano pela última vez. Sila rezava baixinho um Pai Nosso, segurando um rosário de sementes secas, pedindo proteção e também pedindo perdão antecipado pelo que talvez tivesse que fazer. Cristina prendia os cabelos longos debaixo do chapéu de couro, amarrando com corda fina para que não atrapalhassem na luta, para que não dessem vantagem para o inimigo. Zé Baiano e Moita Brava, os 2 cangaceiros que completavam o grupo, fumavam em silêncio cigarros de palha feitos com o fumo que plantavam quando tinham tempo de parar. O olhar fixo no horizonte ainda escuro, calculando distâncias, planejando rotas de fuga.
Montaram nos cavalos e partiram sem fazer barulho, aproveitando a escuridão que ainda cobria o sertão como manto protetor, como aliada fiel de quem precisava se mover sem ser visto. Cavalgaram em silêncio, ouvindo apenas o barulho surdo dos cascos na terra seca, o assobio do vento entre os mandacarus, o canto distante de uma coruja anunciando morte, dizem as crendices, mas no sertão, morte sempre está próxima e não precisa de anúncio. Quando o sol começou a nascer, pintando o céu de laranja e rosa, cores bonitas que contrastavam com a dureza do que estavam prestes a fazer, já estavam a 1 légua da fazenda Queimada Grande, escondidos atrás de um morro coberto de jurema e xique-xique, plantas que crescem onde mais nada cresce, que sobrevivem no impossível, que são a imagem perfeita do sertanejo que não se curva. Durante 2 dias inteiros, Maria e seu grupo se infiltraram nas redondezas, observando, estudando, aprendendo. Observaram os movimentos, os horários, as entradas e saídas, o vai e vem dos capangas e trabalhadores, os horários das refeições, os momentos de maior e menor vigilância. Conversaram com os trabalhadores, gente preta e pobre que vivia acuada sob o tacão do coronel desde que nascera, desde que os pais nasceram, desde que os avós foram arrancados da África e trazidos para morrer de trabalhar em terra que nunca seria deles, que sempre pertenceria aos brancos, aos ricos, aos poderosos. Ouviram histórias que gelavam a alma, mesmo no calor de 40 graus, que torrava tudo. O menino de 9 anos que apanhara até desmaiar, levara tanta pancada que ficou 3 dias sem acordar, por ter comido de pé em vez de ajoelhado, porque o coronel disse que negro que come de pé está se achando gente, e negro não é gente. A menina de 7 anos que fora obrigada a lamber o chão depois de derrubar um copo d'água na mesa dos patrões, tinha que lamber até o chão ficar seco. E os homens riam enquanto ela engasgava com a terra misturada com água suja. O velho de 60 anos, Pedro, que perdera o emprego e fora expulso da fazenda por ter defendido o neto da humilhação, que tentara argumentar que criança não podia ser tratada daquele jeito e que morreu de fome 3 semanas depois, sentado debaixo de um pé de imburana seca, com os olhos abertos olhando para o céu, como quem cobra a explicação de Deus, como quem pergunta por quê? Por que tanto sofrimento? Por que tanta crueldade? Maria percebeu que o horror não era esporádico, não era coisa de dia ruim ou bebedeira, não era violência ocasional motivada por raiva passageira. Era ritual, era tradição. Era espetáculo planejado, executado com regularidade de missa de domingo, com a mesma constância das estações, com a mesma inevitabilidade da seca que volta todo ano. Todo santo dia, às 11h30 da manhã, quando o sol estava no pico e o calor derretia até pedra, o coronel mandava preparar as gamelas e chamava visita para assistir. Fazia questão de convidar outros fazendeiros, delegados, comerciantes, gente da política. Transformava a desumanidade em espetáculo social, em afirmação de poder, em demonstração de superioridade. Era sua forma de dizer ao mundo: aqui eu sou Deus. Aqui gente preta não tem alma, não tem direito, não tem nada além do que eu permitir. Aqui eu decido quem vive e quem morre, quem come e quem passa fome, quem é gente e quem é bicho. No segundo dia de observação, Maria viu a cena com os próprios olhos, e foi pior do que tinha imaginado. Escondida atrás de uma cerca de madeira carcomida, assistiu às 5 crianças sendo trazidas da cozinha, descalças, com roupas rasgadas e sujas, tão magras que os ossos apareciam através da pele escura. As gamelas foram colocadas no chão, no meio do terreiro, onde o sol batia direto, onde não tinha uma sombra, uma brecha de misericórdia. E as crianças se ajoelharam. Benedita foi a última, fazendo o sinal da cruz antes de abaixar a cabeça, rezando baixinho uma prece que Maria conseguiu ouvir. Perdoa eles, Senhor, porque eles não sabem o que fazem.
Palavras de Jesus na cruz. Palavras de perdão na boca de uma menina de 8 anos que sofria tortura diária. E Maria sentiu algo quebrar dentro do peito. Sentiu que aquela menina era santa viva, era anjo caído no inferno do sertão. Viu quando Benedita enfiou o rosto na gamela. Viu o irmãozinho chorando do lado. Viu o coronel rindo e batendo palma como se estivesse num teatro assistindo comédia. Viu os outros homens gargalhando como se aquilo fosse a coisa mais engraçada do mundo. Como se o sofrimento de crianças fosse entretenimento de primeira qualidade. Sentiu a mão apertar o cabo do punhal com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos, que a pele esticou sobre os ossos, que as unhas cravaram na palma fechada. E Nascinha, ao lado, limpava a lâmina de sua faca com um pano, devagar, metodicamente, como quem se prepara para a missa ou para a guerra, sabendo que as duas coisas se parecem mais do que as pessoas imaginam. Sila rezava baixinho, mas era reza diferente. Não era pedindo proteção, era pedindo perdão antecipado pelo que estava por vir, pelo que elas teriam que fazer. Cristina apenas esperava, com os olhos fixos na casa grande, calculando distâncias, ângulos, rotas de fuga, pensando taticamente como soldado experiente. Maria Bonita, de pé na sombra de um juazeiro seco, carregava no rosto a expressão que o bando aprendeu a reconhecer. Era a expressão de quem já decidiu, de quem não volta atrás, de quem vai até o fim, não importa o preço, não importa as consequências, não importa se sobrevive ou não. O punhal de prata e ônix brilhava na cintura. O Colt calibre 38 descansava no coldre. E dentro do peito batia um coração que há muito tempo deixara de ter pena de quem não merecia, que aprendera a escolher as batalhas, a reservar a compaixão para quem realmente precisava. No terceiro dia, na hora exata do costume, quando o sino da capela da fazenda batia 11h30, o grupo de Maria invadiu a fazenda Queimada Grande. Não houve tiro. Não ainda. Os capangas do coronel foram desarmados antes de entender o que acontecia, surpreendidos por mulheres que se moviam como sombras, como vento, como vingança silenciosa, e homens que conheciam cada palmo de terra do sertão como conhecem as cicatrizes no próprio corpo. Zé Baiano e Moita Brava dominaram os guardas da entrada com golpes rápidos e precisos, usando coronhadas de rifle e socos bem colocados que deixaram os homens no chão sem conseguir gritar, sem conseguir avisar. E Nascinha e Sila entraram pela cozinha, silenciando as cozinheiras que gritaram de susto antes de entender que aquelas mulheres armadas não vinham fazer mal a elas, vinham fazer mal a quem merecia. Cristina bloqueou a saída dos fundos, cortando qualquer rota de fuga, garantindo que ninguém ia escapar para buscar reforço. E Maria Bonita entrou pela porta da frente, subiu a escada de madeira que rangeu sob suas botas como grito de protesto e caminhou até a varanda onde Severo fumava, cercado por 3 convidados. Um delegado gordo chamado Raimundo, um comerciante de cara vermelha de cachaça chamado Geraldo e um fazendeiro que tinha fama de ser ainda pior que Severo, um homem chamado Tertuliano, que dizia abertamente que sentia falta dos tempos da escravidão quando podia fazer o que quisesse sem medo da lei. O coronel ainda tentou rir como se aquilo fosse piada, como se mulher armada fosse coisa de circo, de feira, de fantasia de carnaval que logo passaria. Que é isso, mulher? Tá perdida? Quer pedir esmola? Ou veio dançar pra gente? Maria não respondeu. Apenas fez um sinal com a mão. E Nascinha e Sila apareceram atrás dela, rifles em punho, caras fechadas, olhos duros. Os convidados empalideceram. O delegado deixou cair o copo de cachaça que se espatifou no chão de madeira. O comerciante engoliu em seco, fazendo barulho de sapo engasgado. O coronel finalmente entendeu que não era piada, que não era brincadeira, que aquilo era real e perigoso. Vocês sabem quem eu sou? Sabem com quem estão mexendo? Eu tenho amigos importantes, tenho gente grande me protegendo. Vocês vão se arrepender disso.
Sei, disse Maria, a voz calma e fria como água de poço fundo, como pedra de jazigo, como coisa que não se perturba. O senhor é o homem que faz criança comer no chão que nem cachorro. E hoje vai aprender como é. O coronel tentou se levantar, fazer gesto de autoridade, de homem que comanda, mas Zé Baiano apareceu do lado e empurrou-o de volta para a cadeira com força que quase a quebrou, que fez a madeira ranger e o coronel gemer. Os capangas do coronel foram amarrados com corda grossa, as mãos atrás das costas, amarrados tão apertado que a corda cortava a pele e o sangue começava a escorrer, e jogados no canto da varanda como sacos de farinha, como lixo sem valor. Os 3 convidados foram expulsos da fazenda a pontapés. Moita Brava os empurrando escada abaixo, eles tropeçando nas próprias pernas de tanto medo, correndo pela estrada como galinhas sem cabeça. Um deles até perdeu o sapato e não parou para pegar. Preferiu correr descalço a arriscar voltar. Então, lá do pátio, as 5 crianças foram trazidas. Benedita na frente, tremendo, sem entender o que estava acontecendo, pensando que talvez fosse apanhar de novo, que talvez tivesse feito algo errado sem saber, que talvez aquilo fosse mais uma forma nova de humilhação inventada pelo coronel. Mas quando viu o coronel amarrado na cadeira, quando viu homens e mulheres armados, que não eram os capangas da fazenda, os olhos da menina se arregalaram com algo parecido com esperança, algo que ela não sentia há tanto tempo que nem lembrava como era. A voz de Maria cortou o ar como lâmina afiada em couro de boi, como chicote que estala, como trovão que anuncia tempestade. Esse homem aqui faz criança comer no chão que nem cachorro. Faz isso todo dia, há 3 anos. Chama os amigos para assistir, ri, bate palma, acha bonito. Hoje ele vai saber o gosto da própria medicina. O silêncio que caiu sobre a fazenda era tão pesado que até o vento parou de soprar. Até os passarinhos calaram. Até o mundo inteiro pareceu prender a respiração para ver o que viria a seguir. Os trabalhadores que estavam nos currais, nos celeiros, nas roças, começaram a se aproximar devagar, desconfiados, sem acreditar no que viam. O coronel Antônio Severo, o homem que mandava em 3 municípios, amarrado na própria varanda por um bando de cangaceiros liderados por uma mulher. Maria mandou trazer uma gamela de madeira, a mesma que era usada para as crianças, velha, lascada, com manchas escuras de comida antiga e mofo que nem limpeza tirava mais. Encheu com o que havia de pior na cozinha. Sobras azedas de 2 dias atrás que já fedia, farelo molhado que estava criando bicho, restos de banha rançosa que já estava ficando verde, ossos roídos pelos cachorros, cascas de batata podre, restos de comida que tinham sido jogados fora e foram resgatados do lixo. A mistura fedia que nem carniça, atraía mosca de longe, era nojenta de ver e pior ainda de cheirar. Colocou a gamela no chão de terra do pátio, bem no centro, onde o sol batia direto, onde todo mundo podia ver de todos os ângulos. O mesmo lugar onde as crianças comiam, o mesmo sol, o mesmo chão, a mesma humilhação. O coronel Severo foi desamarrado da cadeira por Zé Baiano e Moita Brava, que o puxaram pelos braços gordos e arrastado até o pátio. Tentou resistir, tentar se debater, mas os 2 cangaceiros eram fortes e determinados. Tentou gritar, ameaçar, invocar nomes de autoridades, falar em prisão, em enforcamento, em exército, em vingança, em tudo que podia imaginar que assustasse. Maria apenas olhou para ele com o desprezo que ele merecia. O desprezo que se tem por barata, por rato, por coisa que não vale nem o cuspe que se joga. Ajoelha. Eu não vou... Não terminou a frase. E Nassinha deu-lhe um tapa na cara que jogou a cabeça dele para o lado, com força suficiente para fazer o pescoço estalar. Fez sangue escorrer do canto da boca. Fez o mundo girar nos olhos dele. Sila deu-lhe um chute atrás do joelho que fez as pernas dele dobrarem como vara podre.
Cristina empurrou as costas com o cano do rifle, usando força suficiente para quase quebrá-las. E o coronel Antônio Severo, homem de barba branca engomada, anel de ouro e punho de prata, homem que nunca tinha se ajoelhado para ninguém na vida, nem para Deus na hora da missa, se viu de quatro no chão, diante da gamela fedorenta, com a testa quase encostando na comida podre que só de cheirar já dava ânsia. Ao redor, os trabalhadores da fazenda se juntaram, homens, mulheres, velhos, jovens, crianças. Gente que nunca ousara erguer a voz, gente que vivera calada, sob o peso da humilhação desde que nascera, desde que os pais nasceram. Gente que achava que aquilo era destino, que não tinha como mudar, que tinha que aguentar, porque sempre foi assim e sempre seria. Viram o coronel ali de quatro, tremendo de raiva e medo, e algo aconteceu dentro de cada um. Não era alegria, não era ódio, era algo parecido com o alívio de ver que o impossível podia acontecer, que o mundo podia virar de cabeça para baixo, que Deus às vezes descia do céu montado em cavalo de cangaceiro, em forma de mulher armada, em forma de justiça atrasada, mas que finalmente chegava. Agora come, sem mão, que nem tu fazia as crianças fazer. Eu não vou... Vai sim. Boninacinha se aproximou com a faca. Passou a lâmina devagar na frente do rosto do coronel, tão perto que ele podia ver o próprio reflexo distorcido no metal. Podia ver o medo nos próprios olhos. Podia sentir o frio do aço, mesmo no calor do meio-dia. Cada vez que tu parar de comer, eu corto um dedo. Quando acabar os dedos, corto a orelha. Quando acabar as orelhas, corto a língua. E quando acabar tudo, aí a gente vê o que mais tem para cortar. O coronel engoliu seco, o som alto no silêncio absoluto. O suor escorria pela testa gorda, formando rios que desciam pelo rosto, pingavam no chão, misturavam com a terra. Olhou ao redor, procurando ajuda, procurando piedade, mas só encontrou olhos que o encaravam com frieza, com o mesmo desprezo que ele sempre tivera por eles, com a mesma indiferença que ele sempre demonstrara pelo sofrimento alheio. Então, tremendo de raiva, de medo, de vergonha que nunca tinha sentido na vida, o coronel Antônio Severo abaixou a cara e enfiou o rosto na gamela. O cheiro era insuportável, fez o estômago revirar, fez a bile subir. O gosto era pior ainda. Azedo, amargo, rançoso, com textura de coisa morta há tempo, de coisa que não era para ser comida por ser humano, nem por animal. Engasgou, cuspiu, mas a faca de Inacinha encostou no pescoço dele. A ponta afiada, cortando a pele só um pouquinho, só o suficiente para uma gota de sangue escorrer, e ele voltou a comer. Comeu como bicho. Comeu chorando. Comeu com o rosto todo sujo de comida podre. Pedaços de banha rançosa grudados na barba branca, farelo molhado nos bigodes, com mosca pousando na testa, na boca, nos olhos, com o sol queimando as costas através da roupa, com a terra suja colando na baba que escorria pelo queixo, misturando com as lágrimas de vergonha e raiva impotente. Benedita assistiu, segurando a mão de uma das outras crianças, uma menina de 6 anos, chamada Josefa, sem saber se chorava ou se sentia algo parecido com justiça, algo parecido com alívio, algo parecido com a sensação de que o mundo tinha voltado ao lugar certo, mesmo que o lugar certo fosse tão errado quanto o lugar errado. O irmãozinho Miguel, de 6 anos, puxou a saia dela e perguntou baixinho, com a voz fina de criança que não entende o mundo dos adultos. Ele tá comendo que nem a gente, Benê? Tá sim. Por quê? Porque a moça mandou. Nath, ela é boa? Benedita olhou para Maria Bonita, que estava de pé observando a cena com o rosto impassível, sem sorriso, sem satisfação, sem prazer, apenas com a expressão de quem cumpre dever necessário, e respondeu com a sabedoria simples das crianças que crescem sofrendo, que amadurecem antes da hora, que aprendem lições que nenhuma criança deveria ter que aprender. Não sei se é boa, mas ela é justa. Maria não sorriu. Não sentiu prazer.
Não havia vitória naquilo. Não havia alegria. Não havia satisfação do tipo que deixa gosto bom na boca. Apenas o cumprimento de um dever pesado, necessário, inevitável, sujo. No sertão, justiça não era coisa bonita, não era coisa que dava gosto fazer, não era triunfo que se celebrava. Era coisa que se fazia porque tinha que fazer, porque se não fizesse, o mundo continuava do jeito errado, porque alguém precisava fazer e não tinha mais ninguém, porque a lei tinha falhado, porque o Estado tinha abandonado, porque Deus tinha se calado. Quando o coronel terminou de comer, ou melhor, quando não aguentou mais e começou a vomitar, o corpo rejeitando aquela comida podre, o estômago expulsando tudo num jato violento que respingou na terra, Maria se abaixou na altura dele. Ficou com o rosto próximo o suficiente para que ele sentisse o hálito dela, para que ele visse que era mulher de verdade, de carne e osso, não fantasma nem demônio, apenas ser humano fazendo o que tinha que ser feito. Sussurrou baixinho só para ele ouvir, para que aquilo ficasse gravado para sempre na memória dele. Agora tu sabe o que é ser tratado que nem nada. Lembra bem disso, cabra, porque se eu souber que tu voltou a fazer isso com as crianças, eu volto. E da próxima vez, não é comida que tu vai comer no chão. É terra, 6 palmos de terra por cima da cara. Entendeu? O coronel acenou com a cabeça, incapaz de falar, com a boca cheia de gosto de comida podre e vergonha, o estômago revirado, o corpo tremendo. Nunca tinha sentido tanto medo na vida. Medo não de morrer, mas de viver com aquilo, de carregar aquela humilhação pro resto dos dias, de saber que todo mundo viu, que todo mundo ia falar, que a história ia se espalhar pelo sertão inteiro e ele nunca mais ia conseguir erguer a cabeça. Maria se levantou, limpou as mãos na calça como quem acabou de mexer em coisa suja e olhou para a multidão de trabalhadores que tinha se juntado no terreiro. Mais de 50 pessoas, talvez mais. Difícil contar quando tanta gente se aperta para ver o impossível acontecer. Vocês, disse alto para todo mundo ouvir, a voz carregando a autoridade natural de quem nasceu para liderar. Não precisam ter medo dele. Ele é homem que nem qualquer um. Sangra, chora, sente dor, sente vergonha. E se ele voltar a maltratar vocês, se voltar a fazer isso com as crianças ou com qualquer um, me mandem recado. Pode mandar pelo vaqueiro João, ele sabe onde me encontrar. Maria Bonita sempre volta para cobrar dívida mal paga. Um murmúrio percorreu a multidão. Algumas pessoas ousaram sorrir pela primeira vez em anos. Outras choravam, não de tristeza, mas de algo parecido com alívio, com libertação, com a sensação de que finalmente alguém tinha olhado para eles e visto gente, não bicho, não coisa, não propriedade. E Maria virou-se para sair, mas antes parou na frente de Benedita, agachou-se na altura da menina, ficou olho no olho com ela e perguntou com voz suave que ninguém no bando costumava ouvir. Uma voz que Maria reservava para as crianças, para os inocentes, para quem não merecia dureza. Como é teu nome, menina? Benedita, senhora. Benedita. Nome bonito. Nome de abençoada. Tu não precisa mais comer no chão, tá me ouvindo? Ninguém mais aqui precisa. E se alguém tentar fazer isso de novo, tu vem me procurar. Ou manda alguém me procurar. Eu volto. A menina acenou com a cabeça, os olhos cheios de lágrimas que escorriam pelas bochechas magras. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de algo que ela nunca tinha sentido antes. Algo parecido com esperança, com possibilidade, com futuro. Maria deu um beijo na testa da menina. Um beijo demorado, um beijo que dizia sem palavras: você importa, você vale, você é gente. E levantou-se. Olhou para Sebastiana, a mãe que estava no meio da multidão chorando de joelhos, as mãos juntas em prece de gratidão. Cuida bem dela e das outras crianças também. Vou cuidar, Dona Maria. Deus te abençoe, Deus te proteja. Se Deus me proteger, ótimo, se não eu me protejo sozinha, e fez sinal para o bando.
Montaram nos cavalos que estavam amarrados perto da entrada, verificaram armas uma última vez e partiram antes do meio-dia, deixando para trás um coronel destruído, uma fazenda em silêncio atordoado, e 5 crianças que pela primeira vez na vida viram que a dignidade delas valia mais do que qualquer coronel jamais poderia tirar. Que havia justiça no mundo, mesmo quando a justiça não vinha da lei. Que havia gente disposta a lutar por eles, mesmo sem receber nada em troca. Cavalgaram em silêncio pela caatinga quente, entre mandacaros e juremas, ouvindo apenas o barulho dos cascos e o vento que voltara a soprar, como se até a natureza tivesse esperado o desfecho daquela história para voltar ao normal. Ninguém falava. Cada um processava à sua maneira o que tinha acabado de acontecer. Inacinha pensava no pai, que morrera de vergonha. Sila pensava em quantas outras crianças do sertão inteiro sofriam a mesma coisa e ninguém fazia nada. Cristina pensava nas consequências, nas volantes que viriam, nos soldados que seriam mandados. Maria pensava em Benedita. Pensava naqueles olhos fundos, naquela dignidade impossível, naquela força que a menina tinha mesmo sendo tão pequena, tão frágil, tão quebrada. Pensava que o sertão era terra dura que criava gente dura, mas que às vezes, raramente, criava gente que era dura por fora, mas macia por dentro. Gente que sofria, mas não se entregava. Gente que dobrava, mas não quebrava. O sol estava a pino quando Maria Bonita e o bando pararam para descansar numa grota escondida, a 3 léguas da fazenda Queimada Grande, um lugar que conheciam bem. Um refúgio entre pedras grandes que oferecia sombra, água de uma nascente fraca mas constante e proteção contra olhares curiosos. Desmontaram. Deram água para os cavalos que beberam com sede desesperada e sentaram na sombra rala de um juazeiro para comer farinha com rapadura e carne seca, comida simples, mas que depois da tensão da missão sabia a banquete. Ninguém falava muito. Era assim depois de uma missão. Cada um ficava quieto, pensando, digerindo não a comida, mas o que tinha acabado de fazer, o peso do que tinha sido necessário. A ambiguidade moral de quem faz justiça fora da lei, de quem usa violência para combater violência, de quem se torna parte do problema enquanto tenta resolver o problema. Inacinha limpava a faca pela 10ª vez, gesto nervoso, ritual de quem precisa fazer algo com as mãos para acalmar a mente. Sila rezava um terço inteiro, as contas de sementes passando entre os dedos calejados, os lábios movendo em silêncio enquanto pedia perdão, pedia proteção, pedia sentido para tudo aquilo. Cristina verificava a munição do rifle, contava balas, organizava a cartucheira, preparando-se mentalmente para as consequências que viriam. Zé Baiano e Moita Brava fumavam em silêncio, o olhar perdido no horizonte tremido de calor, pensando em casa, em família que deixaram para trás, em vida normal que nunca mais teriam. Maria estava sentada numa pedra lisa, o chapéu de couro jogado no chão ao lado, o cabelo preso num coque apertado que começava a se desfazer. Limpava o Colt calibre 38 com cuidado meticuloso, verificando cada peça, cada parafuso, cada mecanismo que podia significar diferença entre vida e morte. Capitã, disse Moita Brava, usando o título que o bando tinha dado a ela, título que Lampião aprovara porque reconhecia que Maria tinha liderança própria, voz própria, autoridade própria. O coronel vai querer vingança. Homem como ele não esquece. Deixa ele querer. Pode tentar. Ele tem dinheiro, tem poder, tem gente grande protegendo. Pode mandar matar a gente. Pode colocar preço nas nossas cabeças. Já tem preço na minha cabeça. Já tem preço na cabeça de todo mundo aqui. Mas um pouco não vai fazer diferença. Maria pegou o cantil de couro, bebeu um gole de água morna que sabia a ferro e terra e suspirou. Sabia que Moita Brava tinha razão. Homem como Severo não esquecia a humilhação.
Pior que tirar a vida de um coronel era tirar a dignidade, porque vida acaba, mas vergonha fica, se espalha, contamina tudo. Mas também sabia que tinha feito o certo, e no sertão, fazer o certo às vezes custava caro. Era o preço que se pagava por ter coragem, por não olhar para o lado, por não fingir que não viu. Se ele mandar alguém atrás de nós, continuou Maria, a voz firme, a gente resolve. Não é a primeira vez, não vai ser a última. Já fugimos de volante, já fugimos de exército, já fugimos de jaguncada inteira. Vamos fugir de capanga de coronel humilhado também. E se mandar matar as crianças? Para se vingar? O silêncio que se seguiu foi pesado como pedra de moinho, esmagador, sufocante. Maria não tinha pensado nisso, não tinha calculado essa possibilidade e sentiu o estômago apertar com força que quase arrancou bile. Mas não deixou transparecer, não mostrou fraqueza, porque líder não pode mostrar dúvida, não pode mostrar medo, tem que ser forte mesmo quando está quebrada por dentro. Pensou rápido, como sempre fazia, calculando opções, pesando riscos, e tomou uma decisão. Zé Baiano, você volta para a fazenda. Não entra, fica nos arredores, escondido. Fica de olho no coronel, nos capangas, no movimento. Se ele tentar fazer alguma coisa com as crianças, com a família delas, com qualquer trabalhador, você me avisa, manda mensageiro. E se não der tempo de avisar, se a coisa for urgente, você resolve na hora. Entendeu? Faz o que tiver que fazer. Zé Baiano acenou com a cabeça. Homem de poucas palavras e muita ação. Terminou o cigarro de palha tragando fundo, jogou a bituca no chão e pisou para apagar. Montou no cavalo com a agilidade de quem passou a vida toda em cima de animal. E partiu sem dizer mais nada, sem perguntar detalhes, sem questionar ordens. Era o tipo de cabra que Maria confiava para fazer o certo na hora certa, que sabia quando atirar e quando segurar o tiro, que tinha bom senso mesmo sendo cangaceiro, mesmo vivendo na margem da lei. Ficaram ali até o sol começar a declinar, descansando enquanto dava, deixando os cavalos se recuperarem do esforço da missão, comendo, bebendo, tentando relaxar músculos tensos de adrenalina. Quando a tarde começou a esfriar e o céu começou a ganhar aquele tom alaranjado que antecede o anoitecer, retomaram a viagem, cavalgando em silêncio pela caatinga infinita, entre mandacaros que pareciam soldados em sentinela e juazeiros secos que pareciam velhos curvados pelo peso dos anos. À noite, acamparam numa gruta que conheciam bem, escondida atrás de um morro coberto de pedras soltas e vegetação rasteira. Lugar que já tinha servido de refúgio em outras ocasiões, que já tinha salvado a vida deles mais de uma vez. Acenderam uma fogueira pequena, controlada, o suficiente para esquentar comida e afastar bichos, mas não o bastante para ser vista de longe, não o bastante para atrair atenção indesejada. Comeram em silêncio, cada um perdido nos próprios pensamentos, mastigando não só carne seca, mas também as implicações do que tinham feito. Foi Inacinha quem quebrou o silêncio, surpreendendo todos porque ela nunca falava do passado, nunca se abria. Era mulher fechada como caixão lacrado. Eu tinha 7 anos quando vi meu pai comer no chão. Todos olharam para ela, atenção total, porque quando Inacinha falava era para dizer coisa importante. Ela continuou, o olhar fixo no fogo como se estivesse vendo o passado nas chamas dançantes. Coronel da região onde eu nasci, lá para a banda de Alagoas, disse que meu pai tinha roubado uma galinha. Não tinha roubado nada, todo mundo sabia. Mas o coronel queria dar exemplo, queria mostrar poder, queria humilhar, botou comida no chão, na frente de todo mundo, na frente da igreja depois da missa de domingo, quando todo mundo estava vendo, e mandou meu pai comer. Ele se recusou. Disse que era homem, não cachorro, que tinha dignidade. Apanhou. Apanhou tanto que ficou 3 dias sem conseguir levantar da cama, cuspindo sangue, os ossos quebrados, a cara inchada. E mesmo assim, mesmo com tudo isso,
Não comeu no chão. Preferiu morrer a se humilhar. Morreu 6 meses depois, de uma febre que os vizinhos diziam que era vergonha acumulada, que era raiva guardada que virou doença. Sila fez o sinal da cruz, benzeu-se 3 vezes. Cristina cuspiu no chão, gesto de raiva e solidariedade. Moita Brava balançou a cabeça, reconhecendo a história porque todo mundo no sertão conhecia história parecida, tinha vivido ou visto alguém viver. Maria olhou para Inacinha e entendeu muita coisa que nunca tinha entendido antes. Entendeu por que a mulher era tão dura, por que não tinha pena de ninguém que não merecesse, por que a faca dela era sempre a primeira a cortar e a última a parar. Porque ela odiava Coronel com ódio visceral, que ia além da política, que era pessoal, era íntimo, era sangue chamando sangue. Por isso tu bateu tão forte no Coronel hoje, disse Maria, não como pergunta, mas como constatação. Bati. E se fosse eu decidindo, tinha matado. Mas você é capitã, você decide. Respeito sua decisão. Matar é fácil, respondeu Maria, escolhendo as palavras com cuidado. Fazer ele sentir vergonha é mais difícil e dói mais tempo. Morte acaba em segundo, vergonha dura a vida toda. Pode ser, mas homem morto não se vinga. Homem morto vira mártir, vira história, vira motivo para outros pegarem arma. Homem humilhado vira piada, vira exemplo, vira aviso. Inacinha pensou nisso, mastigou o argumento junto com a carne seca e finalmente acenou, concordando. Você tem razão. Meu pai morreu humilhado e ninguém vingou. Mas até hoje a gente lembra. Até hoje eu conto a história. Até hoje isso queima por dentro. É vingança que não acaba. Dormiram pouco naquela noite. Maria acordava a cada barulho, cada vento que mexia arbusto, cada animal que passava arranhando pedra, a mão sempre perto do revólver, o corpo sempre tenso, sempre pronto, sempre alerta. Sabia que tinham mexido em vespeiro grande, que tinham cutucado onça com vara curta. Coronel, como Severo, tinha amigos poderosos, juízes, delegados, políticos, fazendeiros, gente que mandava em estado inteiro. E notícia como aquela ia espalhar rápido. A notícia de que Maria Bonita tinha invadido uma fazenda, desarmado capangas, humilhado um dos homens mais ricos da região. Ia ter consequência. Sempre tinha. Era só questão de tempo. Ao amanhecer, continuaram a viagem. Cavalgaram o dia todo, evitando estradas principais onde volante podia estar patrulhando, seguindo trilhas estreitas que só quem nasceu no sertão conhece, atalhos que atravessavam serras e vales, que passavam por lugares onde cavalo tinha que andar de lado, porque o caminho era tão estreito que não cabia de frente. Pararam em povoados pequenos, conversaram com gente de confiança, vaqueiros, lavradores, comerciantes pequenos que simpatizavam com o cangaço porque viam cangaceiro como vingador dos pobres, como justiceiro que cobrava dos ricos o que os ricos roubavam dos pobres, e ouviram as notícias que corriam de boca em boca, crescendo a cada repetição como boato que vira lenda. As notícias eram exatamente o que Maria esperava. A história tinha se espalhado como fogo em capim seco, como vento que leva semente, como rio que transborda. O povo pobre ria, contava e recontava, cada vez aumentando um pouco mais, enfeitando, exagerando, transformando fato em mito. Diziam que Maria tinha feito o coronel comer bosta de cavalo. Diziam que tinha cortado a orelha dele e dado para os cachorros. Diziam que tinha queimado a casa grande inteira. Diziam que tinha libertado todos os trabalhadores e dado terra para eles. Nada disso era verdade, mas a verdade importava menos que a mensagem, que a moral, que o significado. O povo rico, por outro lado, estava furioso, apavorado, sentindo que o mundo estava virando de cabeça para baixo. Os fazendeiros se reuniam em assembleias, em encontros secretos, pedindo providências, exigindo que o governo mandasse o exército, que aumentasse a recompensa pela cabeça de Maria Bonita e de todo o bando de Lampião, que fizesse alguma coisa antes que aquilo virasse moda, antes que outros coronéis fossem humilhados,
antes que a ordem social que os beneficiava desmoronasse. No terceiro dia depois da invasão, um mensageiro encontrou o bando. Era um menino de uns 12 anos, filho de um vaqueiro que trabalhava para gente amiga, menino magro de olhos espertos, que tinha cavalgado léguas para entregar recado. Dona Maria, tem o recado do Zé Baiano. Fala, menino. Ele disse que o coronel tentou mandar matar as crianças. Mandou 2 capangas na calada da noite, armados com faca, para degolar às 5 e deixar os corpos no terreiro como aviso. Mas Zé Baiano estava vigiando. Matou os 2 antes que chegassem perto. Enterrou os corpos no mato e deixou o recado para o coronel. Se tentar de novo, o próximo corpo vai ser o dele. Maria acenou com a cabeça, satisfeita, mas não surpresa. Zé Baiano tinha feito o certo, tinha agido rápido, tinha salvado vidas inocentes. Era para isso que ela confiava nele. E as crianças? Também? Zé Baiano conversou com a mãe delas, com a Sebastiana, levou as 5 crianças para a casa de uma tia que mora em outro município, longe daqui, lugar seguro. O coronel não vai achar. Tão protegidas. Bom, muito bom. Toma teu pagamento. Maria deu ao menino algumas moedas de prata, valor generoso que faria diferença na vida da família dele, e ele partiu correndo feliz, com o dinheiro amarrado num pano enfiado dentro da camisa para ninguém ver e tentar roubar. Nos dias que se seguiram, mais notícias chegaram, trazidas por viajantes, por comerciantes, por gente que cruzava o sertão e parava para descansar onde o bando estava acampado. O coronel Severo tinha ficado trancado na fazenda, escondido dentro da casa grande, com vergonha de sair, com medo de ser visto. Os amigos dele tinham se afastado. No sertão, homem humilhado perde o respeito, e sem respeito não tem poder, não tem autoridade, não tem nada. É como árvore sem raiz, cai no primeiro vento forte. Os trabalhadores da fazenda tinham começado a ficar mais ousados, mais atrevidos. Começaram a reclamar dos maus tratos, a exigir melhores condições, a ameaçar ir embora se não fossem tratados com dignidade. E o coronel, quebrado por dentro, sem moral para impor medo, aceitava, cedia, fazia concessões que nunca teria feito antes. Alguns trabalhadores tinham até ido embora mesmo, procurando trabalho em outras terras, levando a família e as poucas posses, preferindo arriscar o desconhecido a continuar debaixo do jugo de homem que não inspirava mais nem medo nem respeito. A história de Maria Bonita fazendo o coronel comer no chão correu o sertão inteiro como profecia, como evangelho, como boa nova. Chegou em Pernambuco, em Alagoas, na Paraíba, no Ceará, em todo canto onde tinha gente pobre sofrendo nas mãos de gente rica. Os cantadores fizeram versos, melodias simples, mas bonitas, que contavam a façanha, que transformavam Maria em heroína, em santa guerreira, em anjo vingador. As mulheres contavam para os filhos como exemplo de coragem, de força, de que mulher também pode lutar, também pode fazer diferença. Os homens discutiam nas feiras, nos bares, nas praças, discutiam se Maria tinha feito certo ou errado, se era justiça ou vingança, se era heroísmo ou banditismo. E em cada canto onde a história chegava, as pessoas tiravam a mesma conclusão. No sertão, a lei dos homens falhava mais vezes do que funcionava, mas a lei da justiça às vezes respondia. E quando respondia, vinha montada em cavalo ligeiro, com rifle na mão e coragem no peito, trazendo o gosto amargo da vergonha para quem achava que podia humilhar sem pagar preço, que podia torturar sem consequência, que podia transformar gente em bicho sem que ninguém reagisse. Semanas depois, talvez um mês, o tempo no sertão era difícil de medir, quando cada dia era igual ao outro, Maria Bonita encontrou Lampião num povoado próximo a Canudos, terra sagrada para quem acreditava que pobre também tem direito de sonhar, de lutar, de existir.
Lampião estava cercado pelo bando inteiro, planejando próximas ações, verificando quem devia proteção e não tinha pagado, quem tinha delatado cangaceiro para a polícia, quem merecia visita armada. Quando viu Maria chegar, o rosto dele se iluminou com aquele sorriso raro que ele reservava só para ela. Sorriso que transformava o homem mais temido do sertão em homem apaixonado, em companheiro, em parceiro de vida e de luta. Abraçou-a com força, beijou-a na frente de todo mundo sem se importar com o que pensassem e perguntou onde ela tinha estado. Maria contou. Contou tudo. A lavadeira que veio pedir ajuda, as crianças comendo no chão, a invasão da fazenda, a humilhação do coronel, o resgate das crianças. Lampião ouviu em silêncio, fumando um cigarro de palha, o olhar distante como sempre ficava quando estava processando informação importante, calculando implicações, pensando em consequências. Quando Maria terminou de contar, ele sorriu. Não o sorriso frio de quando ia matar alguém, mas um sorriso verdadeiro, cheio de orgulho, cheio de admiração, cheio de amor. Fez bem, disse ele, a voz rouca, mas firme. Fez muito bem. Criança comendo no chão que nem bicho é coisa que não pode existir, não pode ser tolerada. Se a lei não resolve, a gente resolve. É para isso que a gente existe. Mas vai ter consequência. Coronel tem amigos poderosos. Vão mandar mais volante, mais soldado. Não deixa vir. Já mandaram antes, mandam agora, vão mandar de novo. A gente sempre dá um jeito. Sempre deu, sempre vai dar. E se aumentarem o preço nas nossas cabeças? Lampião riu, aquela risada que era mistura de desafio e resignação. Que aumentem. Quanto mais alto o preço, mais importante a gente é. Significa que estão com medo. E quando os poderosos têm medo dos pobres, significa que alguma coisa está mudando. E Maria soube, naquele momento, que tinha feito a coisa certa. Não porque Lampião tinha aprovado. Ela não precisava de aprovação dele nem de ninguém. Mas porque dentro do peito, onde mora a consciência que não mente, ela sentia paz. A paz de quem cumpriu um dever, de quem viu uma injustiça e não passou reto, de quem usou a força que tinha não para machucar os fracos, mas para defender os que não tinham defesa, os que não tinham voz, os que não tinham ninguém. A lei dos homens tinha falhado. A lei do sertão tinha respondido. E o coronel, que fez gente comer no chão, aprendeu, na carne e na vergonha, que humilhação tem rosto. E às vezes, esse rosto é o de uma mulher chamada Maria Bonita, que não tinha medo de nada nem de ninguém, que não se curvava diante de poder ou dinheiro, que transformou a dor de 5 crianças na dor de um homem que achava que podia tudo, que tinha tudo, que era intocável.